Então, existe basicamente 3 formas de tratar um tendão flexor em termos de protocolo de reabilitação. Existe a imobilização, que é utilizada em poucos casos. Antigamente, há 20 anos atrás, era utilizado para a maioria das pessoas, mas hoje é utilizado em casos específicos. Como, por exemplo, uma criança de até 8, 9 anos, que não tem um bom entendimento daquele tendão, por que ele não pode fechar a mãozinha dele rápido, por que ele não pode brincar com aquela mãozinha. Você não pode colocar uma órtesezinha e pedir para ele fazer o exercício, porque se for uma criança que não é muito madura, ele não vai saber lidar com aquela lesão e pode vir a romper o tendão. Então, nesses casos, é mais interessante deixar esse tendão imobilizado por 21 dias para que haja uma boa cicatrização até que você solicite a mobilização precoce ativa e passiva. Um outro fator também é porque as crianças, as pessoas mais jovens, têm uma maior taxa de cicatrização intrínseca, então elas formam menos aderência. Então, por formar menos aderência, você pode manter imobilizado, que ele vai ter um resultado interessante, na maioria das vezes, tá? Uma segunda forma é a mobilização passiva, que é essa que eu vou mostrar para vocês, que você começa a mobilizar esse tendão de forma passiva, você e o paciente liberando essa rigidez articular, deslizando o tendão um pouquinho para que não haja tanta aderência, tá? Nos Estados Unidos, a grande maioria dos centros utilizam a mobilização passiva. Há uma tendência hoje de se mobilizar mais ativamente os dedos, mas como eu falei, é uma tendência. Na literatura não existe nenhum protocolo que seja melhor que o outro, são todos mais ou menos iguais, tá? Existe um protocolo que funciona melhor na sua mão, outro protocolo que funciona melhor na minha mão. Existe o tipo de mobilização ativa, que é o que eu utilizo hoje em dia. Eu comecei a tratar os meus pacientes com mobilização passiva, como eu recomendo para todos vocês, e à medida que eu fui compreendendo melhor e sabendo lidar mais com esse tendão, eu fui migrando e a gente criou um protocolo próprio que a gente utiliza no nosso serviço, que é uma união de vários protocolos, tá? Não é um protocolo muito fechado, a gente adaptou os protocolos existentes para a nossa prática e a gente consegue obter bons resultados com ele. Mas eu vou mostrar para vocês hoje o protocolo de mobilização passiva. É um protocolo mais seguro, que vocês conseguem mobilizar esse paciente e conseguir resultados favoráveis. Não vai conseguir resultado favorável em 100% dos casos, nenhum protocolo te promete isso. Mas é um bom começo, tá bom? Se eu fosse abordar os protocolos de mobilização ativa aqui, talvez muitos tivessem resultados não tão interessantes, com uma alta taxa de ruptura. Então, esse não é o objetivo. A gente tem que começar de baixo, devagarzinho, depois a gente migra, tá bom? Depois eu faço uma aula, depois de algum tempo, não vou fazer muito agora. Lá na frente, quando vocês começarem a tratar mais esses pacientes, a gente faz uma aula bem cuidadosa, mostrando como é esse protocolo de mobilização ativa, que eu mesmo sou afoito. Se eu conhecer logo, eu vou utilizar logo o ativo. Então, eu acho que alguns de vocês devem ser igual a mim, então não vou mostrar ainda não. Vou dar uma passadinha bem rápida, mas focar no protocolo mais seguro, que é a mobilização passiva. Então, os protocolos de mobilização passiva, existem vários protocolos. O protocolo de Kleinert, que é esse aqui, em que ele coloca o tendão flexor, imobiliza, faz um enfaixamento desse dedo e coloca o tendão flexor em flexão, e ele solicita que o paciente faça uma extensão ativa. Quando a gente fala de protocolo de mobilização ativa e passiva, a gente está falando do movimento de flexão, tá? O paciente pode mobilizar o dedo, como nesse protocolo de Kleiner, de forma ativa para estender o dedo, mas quando ele relaxa, essa cordinha traz de volta para a flexão. Ele ainda é um protocolo de mobilização passiva. Por quê? Porque quem está dobrando o dedo é o elástico, a cordinha, e não o paciente. Ok? Então, esse é um protocolo de Kleinert, em que é feita a mobilização passiva para liberar esse dedinho, deixar a articulação bem solta, e ela coloca um cordãozinho, uma liga, às vezes um elásticozinho,
deixa esse dedo o tempo inteiro em flexão e de 2 em 2 horas o paciente estica o dedo de forma ativa e relaxa de forma passiva, ele flete. Então ele está deslizando teoricamente o tendão. Eu particularmente não gosto muito desse protocolo, porque ele causa muita rigidez em flexão. A maioria dos pacientes, quando saem desse tipo de imobilização que dura aí 4 semanas, quando você tenta estender o dedo, o paciente não consegue estender esse dedo mais, porque o dedo ficou muito tempo em flexão. Então, é muito complicadinho esse protocolo. Houve uma alteração no protocolo em que eles mantêm à noite esse dedinho estendido, mas o paciente passou o dia todinho ele fletido. Quando você vai estender, aquele tendão já está encurtado, você já tem uma resistência, então ele cada dia fica dormindo mais semifletido e você não consegue, às vezes, a extensão completa. Eu tive a oportunidade de participar de um curso onde foi feito esse protocolo no Instituto Kleinert, e lá eu perguntei, que eu já utilizei esse protocolo anteriormente, eu perguntei à ministrante do curso lá, eu falei, mas como que são os resultados de vocês? São bons? Na minha experiência eu tenho uma contratura em flexão muito grande, quando eu utilizo, ela disse, são interessantes, a gente consegue resultados razoáveis, tá? Mas a gente não tem interesse de conseguir resultado razoável com o nosso paciente, né? A gente quer o melhor para ele. Então, passando só para mostrar, mas não vou discutir muito esse protocolo de Kleinert. Se vocês quiserem, depois eu mando o protocolo original, mas não funciona muito bem na minha mão e na mão dos colegas que eu tenho conversado. Esse é um protocolo de Strickland, que é um protocolo que eu também já utilizei, mas também não vi resultados muito interessantes com ele. Esse protocolo ele utiliza uma órtese dinâmica, 2 órteses na verdade, uma órtese para dormir estática e uma órtese dinâmica com uma articulaçãozinha aqui no punho. E aí o paciente faz aquele exercício de tenodese que o cirurgião estava fazendo lá na frente. Então ele vai com a outra mão, ele flete esses dedos, e aí quando ele flete os dedos, ele deixa o tendãozinho enrolado e mais afrouxozinho, então não há risco de romper, e ele vem e estende o punho. Quando ele estende o punho, ele está deslizando essa face proximal dos tendões flexores, mas ele encurtou aqui na face distal. Então ele compensa, equilibra. Se ele tentar estender tudo, ele vai alongar o tendão pode romper. Então a forma dele mobilizar esse punho e esses tendões flexores de forma segura, ele flete esses dedos e estende o punho até em neutro. E depois solta e pede para o paciente fazer esse movimento, que é o movimento do efeito tenodese, tá? Quando você flete você encurta aqui e alonga aqui. Quando você estende aqui, você alonga aqui e encurta aqui. Então você tem um equilíbrio, não coloca o tendão em sua tensão máxima. Você está equilibrando diversas partes do tendão. E aí ele utiliza essa órtese durante 4 semanas e depois começa a mobilizar ativamente. Já utilizei esse protocolo, não tive bons resultados. Não indico também, tá? Na mão de alguns funciona, na minha não funciona. O protocolo que eu mais indico para vocês nessa fase, vamos começar a tratar esse tipo de lesão, é o protocolo de Duran modificado, que foi o protocolo que eu usei por mais tempo na minha prática clínica. Esse protocolo é um protocolo de imobilização passiva até o 21º dia. Até o 21º dia você só mexe no dedo do paciente passivamente, só instrui a ele mexer passivamente, tá? Então no primeiro dia ou no segundo dia esse protocolo tem que ser começado no máximo até o 3º dia de pós-operatório. Ele pode ser iniciado um pouquinho depois, mas não é o ideal, tá? Porque a gente lembra lá que depois do 5º dia, lá para o 7º dia, a gente tem uma diminuição da quantidade de força que esse tendão suporta, então tem que começar rapidamente a mobilizar. Mobilizando rapidamente, a gente melhora a nutrição do tendão e desliza o tendão. Não é só deslizar, melhora a nutrição também, tá? Porque parte da nutrição do tendão ocorre por osmose, tá? Aquele líquido sinovial, quando há um aumento de pressão na região externa, o líquido sinovial entra no conteúdo do tendão e nutre o tendão de certa forma. Então, quando a gente mobiliza o dedo, a gente está melhorando a nutrição desse tendão, ok?
Então a gente remove, o paciente chega para a gente com uma talazinha dessa, que sempre o paciente tendinoflexor chega com uma tala dorsal. Então ele vem com essa talazinha dorsal, geralmente o punho está em semiflexão, vai depender do cirurgião que mandar para você, vai depender do tipo de reparo que ele fez. Por exemplo, se ele teve que retirar muito conteúdo do tendão naquele paciente que teve uma lesão tendinoflexor com uma serra elétrica, ele encurtou o tendão. Então, se ele encurtou o tendão, ele tem que deixar um pouco mais de flexão de dedos para compensar. Flexão de dedos não, flexão de punho, perdão. Se ele deixar o punho em extensão, ele está deixando o tendão sobre tensão. Isso não é bom, vai fazer a formação de gap, pode romper. Então, quanto maior a flexão, é porque o cirurgião ele teve que retirar mais conteúdo ou ele está tentando proteger um pouco mais esse tendão. E ele vai chegar com essa talazinha dorsal e com a mão totalmente enfaixada. Você vai lá, retira o enfaixamento, retira tudo da mão dele, tá? Retira a talazinha de gesso, quando ele chega com a talazinha de gesso, e pede para o paciente deixar a mão nessa posição caída. Não pede para o paciente ficar com a mão estendida, com a mão em supinação, porque quando ele faz isso, a gravidade leva o punho para a extensão e você está colocando tensão nesse tendão flexor. Então você pede para o paciente colocar o cotovelo em cima da maca, solta a mão, retira toda a imobilização. Os pacientes, doutor, vai tirar, enganchou agora o disco. Vai retirar tudo, vou retirar tudo. Mas o doutor disse, vai retirar tudo, precisa retirar tudo. Pode ficar tranquilo, vai estar tudo bem. Você retira toda essa órtese. Geralmente ela está com um cheirinho ruim, você troca toda a gaze, você abre a ferida, faz a inspeção da ferida. Isso é regra. Faz a inspeção da ferida, anota lá no seu prontuário como é que está essa ferida. Se está boazinha, se tem alguma secreção, qual a cor da secreção, se tem odor, se não tem, se tem sangue, se não tem. Tá? Se tem uma secreçãozinha purulenta, ou se está aquela secreçãozinha meio esverdeada e amarelada, que fala para a gente que pode ter alguma infecçãozinha ali. Faz isso tudo, faz a limpeza, faz a troca do curativo, coloca o paciente sempre nessa posição e aí você vai começando a avaliar essa cicatriz. Você palpa com a luva estéreo, claro, todo o ambiente você tem que estar estéreo quando você for tratar o paciente tendinoflexor agudo, você começa a palpar essa cicatriz, você mexe nessa cicatriz e observa os locais de aderência. A aderência você consegue sentir, tá? A gente não deve ter medo de tocar na cicatriz, a cicatriz cirúrgica. A gente deve tocar, a gente deve identificar os locais de aderência para que a gente consiga liberar essas aderências. Por exemplo, se o paciente chegou com 5 dias de pós-operatório, muita aderência eu consigo liberar no primeiro dia, só fazendo uma massagem em cima da cicatriz. Uma massagem leve de forma circular, tá? Aí algumas pessoas perguntam, mas em cima, não é melhor fazer na borda? Se você fizer uma massagem na borda da cicatriz, você vai abrir a cicatriz cirúrgica, vai causar uma deiscência. Deiscência é a abertura de uma cicatriz fechada cirurgicamente. Você tem que colocar o seu polegar em cima, com a luva estéreo, em cima da cicatriz, e você fazer uma massagenzinha, sem deslizar o dedo, só uma massagenzinha circular em cima da cicatriz. Tá? Ao longo de todo esse trajeto da cicatriz. E aí você vai começar a notar umas bolinhas de cicatriz, que são as aderências. E aí você começa a quebrar, dissolver essas aderências. Tá? E depois que você faz isso, você começa a mobilizar esses dedos passivamente e você vê que ele está deslizando mais facilmente. Quando você faz a extensão de punho com flexão de dedo, você já começa a notar que o tendãozinho está correndo, que antes não estava. Você começa a notar que a cicatriz, quando você mobiliza o punho, ela não está se mexendo tanto. Porque quando você mexe o punho, que é a cicatriz, ela vai para cá e volta, porque o tendão está colado na cicatriz e o tendão está puxando. Então, não ter medo de abrir essa cicatriz, ter medo de abrir esse punho, dar uma olhada nessa mão, limpar, colocar soro fisiológico, limpar tudo isso, trocar todas essas gases que vão estar ensopadas de sangue, colocar gases úmidas em cima e depois gases secas embaixo. Um outro mito que existe é que as pessoas pensam que uma cicatriz úmida é ruim. Pelo contrário, uma cicatriz úmida e limpa
é o ambiente perfeito para cicatrização, para que haja epitelização celular. Epitelização celular é quando as células que estão cicatrizando do epitélio, eles vão migrando para as bordas da cicatriz e elas começam a fechar ali. Se você tem uma cicatriz seca, como alguns pensam que é bom, porque acham que cicatriz seca diminui o risco de infecção, que é um mito. Se você tem uma cicatriz seca, você tem uma crosta na cicatriz, você não consegue fazer com que aquelas células migrem como ela deveria. Então tem que sempre limpar e deixar um ambiente semi-úmido por baixo, algumas gases secas por cima, mas um ambiente limpo e semi-úmido por baixo para que facilite essa cicatrização, tá? E aí você vai, como eu falei, fazer uma leve massagem cicatricial em círculos, tá? Sem afastar as bordas da ferida. E coloca um órtese de bloqueio dorsal. Se o cirurgião já fez um órtese de gesso e você ainda não sabe confeccionar um órtese de termoplástico, que é aquela órtese de plástico que a gente molda e faz, que é bem levezinha, você pode manter essa órtese de gesso. Se você souber confeccionar, é excelente, porque aí você coloca uma órtese que ela pode ser lavável, o paciente, quando chega nas próximas sessões, você tira, lava a órtese, deixa tudo bonitinho, é uma órtese muito leve, tá? E facilita muito para esse paciente. Se você ainda não tiver essa habilidade de fazer as órteses, você pode manter essa órtese de gesso sem problema, só troca as gases e troca as ataduras, tá? E aí o punho vai ficar em torno de 20 graus de flexão, para você manter esses tendões flexores um pouquinho frouxos, para que não haja tensão no reparo. A metacarfalangiana é em torno de 35 a 50 graus, vai depender muito da flexão de punho e de como está o comprimento do tendão, mas o protocolo fala de 50 graus. E as interfalangianas em total extensão? As interfalangianas não devem estar em flexão em hipótese alguma, tá? Então é o punho em flexão, semiflexão, metacarfalangiana em flexão e interfalangianas em extensão, para a gente evitar aquela rigidez em semiflexão de dedos, que aí depois, se ficar assim durante muito tempo, a gente não consegue esticar dedos, tá? E aí a gente começa a mobilizar passivamente e ensina o paciente a mobilizar. Então a gente faz isso no consultório, a gente começa a mobilizar cada articulação de forma isolada, começando das interfalangianas distais, 20 vezes, passivamente. Você segura na base da interfalangiana proximal e dobra essa articulação 20 vezes. Cada vez que você dobrar, nas primeiras vezes que você estiver fazendo isso, você tenta manter essa flexão por uns 5 segundos, tá? Para que haja uma distensão dos tecidos e para que você consiga alongar aqueles ligamentos, ligamento retinacular oblíquo, os tendões extensores dos dedos, e aí você consiga um pouquinho mais de flexão passiva. Depois que você faz 20 vezes, no seu consultório, você solicita a flexão. Você faz também a flexão da interfalangiana proximal isolada. Então faz essa flexãozinha aqui, mantém 5 segundos, volta, flexãozinha mantendo 5 segundos. Esse retorno, ele deve ser até o limite da órtese, ó. Ele vem aqui flat com o punho dentro dessa órtese e ele retorna até o limite da órtese, tá? Então você flat e você volta até tocar, bater nessa órtese na superfície dorsal. E depois você faz uma flexão conjunta, dobra o dedo todinho, mantém 5 segundos e volta. Depois que você fizer isso no seu paciente, você vai pedir para ele fazer isso, tá? Você vai dizer, agora é a sua vez. E aí o paciente vai ter um pouquinho de dificuldade, medo, você vai guiando ele. Essa é a primeira sessão, uma das mais importantes. Aí você vai ensinar ele, ó, você vai fazer esse exercício a cada hora por 10 vezes. Tá? Se o paciente chegar na próxima sessão com o dedo duro, você aumenta para 20 vezes. Se chegar com o dedo mais duro, aumenta para 30, 50 vezes. Eu sempre tento solicitar um movimento com o maior número de repetições para que o paciente faça o que eu quero. Porque ele nunca faz o que a gente pede. Se a gente pedir 20, ele faz 10. Se a gente pedir 30, ele faz 15. Então eu já peço 20. E você vai fazer isso a cada hora durante 20 vezes. Aí ele faz a cada 2 horas por 10 vezes, que está mais ou menos onde eu quero. Tá? Então é mais ou menos por aí. É difícil um paciente seguir o que a gente disse. Quando ele segue é perfeito. Se ele fizer direitinho, não tem problema nenhum. Se ele fizer direitinho por 20 vezes a cada hora, 30, 50,
Perfeito, melhor ainda. A articulação vai ficar mais livre, o tendão vai tender a deslizar mais facilmente. E aí, durante 21 dias, a gente só faz basicamente isso, e a gente pode, apenas no consultório, pode retirar essa órtese e fazer o exercício de tenodese. Não pede o paciente fazer nas primeiras 3 semanas esse exercício, que ele pode colocar o reparo sob risco. No consultório você tira, toda vez você vai ter que tirar a talha, fazer a inspeção, trocar curativo. Isso aí é regra, tá? Geralmente o paciente tendão flexor, eu vejo todos os dias, durante os primeiros 21 dias, ele vai todo santo dia ao consultório. Depois das primeiras 3 semanas, aí a gente fragmenta, coloca 3 vezes por semana. Mas é extremamente importante que você veja os pacientes com mais frequência. O mínimo seria 3 vezes por semana. Menos que isso é complicado, tá? O que é que eu ia dizer? Sim, aí você pode retirar nesse período o paciente da órtese, essa órtese dorsal, e pode fazer o exercício de tenodese, similar àquele de Strickland que a gente viu, só que sem órtese. O paciente com o punho fletido, você vai flete os dedos. Quando você flete os dedos com o punho fletido, você está colocando o tendão flexor bem folgadinho, e aí com os dedos fletidos você vai estender o punho até neutro. Estendeu o punho até neutro, segura aí um pouquinho, você deslizou um pouco esse tendão proximal, alongou um pouco as aderências, você volta e pede para ele estender os dedos, tá? E aí você vai fazendo esse exercíciozinho durante 10 a 15 vezes, está deslizando o tendão e está mantendo a articulação do punho livre. Isso não coloca o tendão flexor sob tensão, porque você está equilibrando as forças, tá? E aí você vai fazendo isso. Se for um paciente muito bem orientado mesmo, depois das 2 semanas, dos 14 dias, você pede para ele retirar toda essa órtese e fazer esse exercício em casa. Se for um paciente que não for muito orientado, é melhor segurar um pouquinho, tá? Depois que você acabou esse exercício, você tem que imobilizar esse dedo em extensão. Então, se for um órtese termoplástico, tem velcro aqui. Se não for, aqui vai ter uma faixinha, atadura, e aí você vem e passa uma atadura na ponta dos dedos, enrolando a ponta dos dedos para a ponta dos dedos os dedos ficarem totalmente estendidos, que a gente mantém um pouquinho desse deslizamento distal desses tendões flexores e não permite que haja uma contratura em flexão. Então dorme estendido, quando não estiver fazendo exercício, está estendido, quando estiver fazendo exercício ele está sem essa faixinha, tá? E aí, o que é que Duran, esse autor que propôs esse protocolo, fala para a gente? Ele diz que, se eu mobilizar as interfalangianas de forma isolada, eu consigo deslizar o tendão flexor superficial sobre o flexor profundo e vice-versa de maneira isolada, e a gente consegue reduzir o nível de aderência. Ele fala que esse tipo de movimento, esse movimento passivo que a gente já acabou de falar, é capaz de mobilizar o tendão flexor distalmente e proximalmente em torno de 3 milímetros, que é o que realmente acontece, os estudos mostram isso. Ele fala que é capaz de reduzir a aderência, o que eu concordo parcialmente, porque a gente vê que quando a gente faz somente esse protocolo, o índice de aderência é um pouquinho alto, tá? Mas é o protocolo mais seguro. E aí, após 21 dias, o paciente fica sem órtese. Você retira a órtese porque o período de 21 dias é o período de cicatrização do tendão. É um período em que o tendão já pode ser colocado sob algum estresse, não sob muito estresse, mas sob algum estresse se ele não rompe tão facilmente. Então, aí você já pode solicitar o movimento ativo livre, todo e qualquer movimento ativo livre do paciente, sem problema nenhum. Uma coisa importante de falar, que eu ainda não mencionei, é o enfaixamento do dedo com o Coban. Vou mostrar mais na frente para reduzir o nível de edema. Quanto mais edemaciado o dedo, maior vai ser o nível de força que ele vai exercer para movimentar essa articulação. Então, é importante que vocês façam um enfaixamento com aquela faixazinha autoadesiva compressivo Coban. A gente vai mostrar isso para vocês, da ponta do dedo para proximal, para que você reduza o edema e consiga uma maior mobilização com menos força, tá?
Então, a partir do 21º dia, você pode mobilizar ativamente o dedo, só que você tem que falar com o paciente que ele não pode, em hipótese alguma, pegar nenhuma sacola, pegar nenhum objeto, ele não pode tomar água no copo, não pode fazer nenhuma atividade funcional nesse período. Ele pode movimentar o quanto ele quiser, ativamente e passivamente, mas ele não pode exercer nenhuma força. Uma coisa importante é que sempre antes do paciente mexer o dedo ativamente, ele tem que liberar toda a contratura articular de forma passiva. Antes dele fazer qualquer movimento de flexão, ele tem que dobrar essa ponta do dedo, dobrar o dedo junto, deixar a articulação bem molinha, bem soltinha, para poder ele solicitar um movimento ativo. Porque se a articulação estiver rígida, ele não vai conseguir vencer essa força da rigidez, vai colocar o tendão sob tensão, pode romper esse tendão flexor, tá? A taxa de ruptura no protocolo de Duran é muito pequena. Então, raramente você rompe um tendão, com o protocolo de Duran modificado. Tá? Em torno de 3 a 5%, é muito, muito raro mesmo. Já nos protocolos de mobilização ativa, você tem uma taxa bem maior, 15, 20% de ruptura, tá? Então, após 2 semanas, iniciar um movimento ativo e você vai progressivamente liberando as aderências. Da mesma forma, toda sessão você vai lá e faz uma massagem em cima da cicatriz, com uma luva estéreo e tudo direitinho. E aí você vai identificando aqueles nódulos e vai liberando as cicatrizes, tá? Uma regra é que você não deve alongar esse tendão flexor até 6 semanas. Você não deve fazer isso aqui, ó, no dedo. Até 6 semanas você não pode fazer nenhum tipo de alongamento, porque vai colocar o tendão sob tensão e pode romper o tendão. E fortalecimento nunca fazer antes de 8 semanas, tá? Então isso é regra, não alongar antes de 6 semanas, não fortalecer antes de 8 semanas. A partir da quarta semana e meia, você pode pedir para o paciente fazer atividade funcional, pegar objetos leves, escrever. Isso até vai auxiliar no deslizamento do tendão flexor, mas nada de pegar peso, tá? Então, algumas complicações que a gente pode ter nesse tipo de paciente. A primeira é a infecção, tá? Quando a gente cuida da ferida de maneira inadequada ou quando o paciente também cuida da ferida de maneira inadequada. Alguns pacientes escutam da avó que tem que colocar fumo, que tem que colocar mel, que tem que colocar várias coisas na cicatriz para aumentar a cicatrização, e aí vem a causar uma infecção e aí complica o nosso tratamento, tá? Então, quando vocês observarem alguma secreção, uma secreçãozinha mais amarelada, esverdeada, ou um dedo com essas bolhas bem avermelhadas, a gente pode suspeitar de infecção, que é uma emergência. Infecção, a gente tem que ligar para o cirurgião e dizer: o paciente está indo agora para o seu consultório, porque isso pode se tornar uma infecção um pouquinho mais grave e levar até o paciente a óbito, tá? Então, infecção é uma coisa muito séria. Pode acontecer as deiscências. Esse é um caso de um paciente meu que teve uma deiscência. Deiscência, como eu falei, é a abertura de uma cicatriz previamente fechada de forma cirúrgica. O cirurgião fechou e depois a cicatriz abriu, tá? Esse paciente era um paciente que era um apicultor, mexia com mel, e o paciente teve lesão de tendão flexor em zona 2, flexor superficial e profundo, e ele chegou para mim, estava indo tudo bem, um movimento perfeito, chegou para mim um dia com o dedo um pouquinho pior do que isso, aí foi depois, com essa aparência e uma secreção. Eu perguntei: o que foi que aconteceu? Não botei nada, doutor. Quando ele fala isso é porque ele já mexeu em alguma coisa. O que foi que você fez? Você colocou algum produto? Rapaz, eu vou falar a verdade do senhor. Eu coloquei mel, tem um mel de uma abelha lá, uruçu, eu acho, que diz que é muito bom para a cicatrização. Eu fui e botei o mel aí. E aí teve uma infecçãozinha, e a infecçãozinha gerou essa deiscência, abriu, e aí a gente teve que interromper todo aquele andamento do nosso protocolo, porque o paciente estava com o tendão sob risco, né? A infecção faz com que a sutura fique muito mais frágil e a gente não pode mobilizar da mesma forma. E aí o paciente que tinha tudo para dar certo, infelizmente teve um andamento que a gente não gostaria que ele tivesse, tá? Mas não foi por falta de orientação.
foi por, acho que um pouco de ignorância mesmo do paciente. Então, orientar o paciente que não deve ser aberta essa ferida, só quem mexe na ferida é você, o cirurgião, e acabou, tá? O que pode acontecer também são algumas retrações cicatriciais, que aí acontece mais naqueles casos quando é utilizado o protocolo de Kleinert, que deixa aquela liguinha lá na ponta do dedo e traz e deixa o dedo muito tempo em flexão, e aí quando você tenta estender, ele não consegue mais. Que pode ser uma rigidez ou pode ser uma retração da cicatriz. Cicatriz retraiu proximamente, você não consegue estender mais. Pode acontecer também um arco de corda ou corda de arco, os dois termos são intercambiáveis, que é quando a gente perde a polia. Em algumas vezes, lesão de tendão-flexões zona 2, você tem uma lesão de polia A2 e às vezes o cirurgião só repara o tendão e não pensa um pouquinho na polia. E aí o paciente tem um deslizamento do tendão, o tendão está correndo bonitinho, mas ele começa a formar esse arco de corda porque não tem o anteparo volar para segurar esse tendão. Esse é um caso de uma ruptura de tendão de uma paciente nossa, que eu comecei a utilizar algum protocolo de mobilização ativa e ela veio a romper. Uma coisa importante que a gente deve falar para o paciente sempre são as taxas de ruptura e taxa de aderência. É uma conversa muito franca que eu tenho com o paciente antes de começar. Eu falo para ele que nós temos dois tipos de protocolo, um mais conservador e um mais agressivo. Quando chega de um cirurgião com uma estrutura que me permite fazer a mobilização ativa. Se não me permitir fazer a mobilização ativa, não tenho essa conversa, passo direto para o protocolo de mobilização passiva. Mas quando me permite fazer a mobilização ativa, a cirurgia, eu falo, nós temos dois tipos de protocolo. Um protocolo um pouco mais conservador, um protocolo mais agressivo. Se a gente fizer esse protocolo mais conservador, você tem uma taxa de aproximadamente 70% a 80% do tendão colar. E você vai precisar de uma outra cirurgia para descolar o tendão. Que aí a gente está falando das aderências. A taxa de ruptura, isso aí raramente acontece, tá? Se a gente fizer um protocolo um pouco mais agressivo, você tem 15% de chance do tendão romper, mas você tem quase que 70% a 80% de chance de dar tudo certo e você não precisar de cirurgia nenhuma. O que é que você escolhe? E aí fica a critério do paciente decidir. Geralmente o paciente joga a bola para a gente, não, doutor, você que sabe o que fazer. E eu oriento de acordo com a minha experiência, tá? Então, quando as rupturas acontecem e quem tratar tendão flexor de forma ativa vai ver isso, não tem como, tá? Isso não é um erro do reabilitador, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, não é um erro do cirurgião, isso é um risco que a gente corre quando a gente toma determinadas decisões, tá? Aí você vai ter, por exemplo, você tratou 10 pacientes, você vai ter um paciente ou dois que rompeu, e você vai ter 8 pacientes que tiveram resultados muito favoráveis. Se você utilizar um outro protocolo, você vai ter 2 ou 3 pacientes que tiveram resultados favoráveis, não rompeu, mas vai ter 5, 6 ou 7 que tiveram que passar por outra cirurgia. Então é uma curva de aprendizado que a gente vai aprendendo, vai entendendo mais sobre o tendão e vai fazendo as escolhas de maneira melhor, tá? Então estou mostrando para vocês que quem trata tendão flexor de maneira ativa corre o risco de sofrer uma ruptura, e quando essa ruptura acontece, o paciente deve estar ciente de que isso poderia acontecer, não é uma surpresa para ele. Doutor, não estou conseguindo mexer mais no dedo. A gente avalia, realmente ocorreu uma ruptura do tendão flexor, como a gente tinha conversado, isso poderia acontecer. Às vezes, quando não acontece, e aí o tendão não rompeu, né, doutor? Já tem 6 semanas, não vai romper mais. Perfeito, não vai romper mais, risco você não corre, tá? Então, tudo que a gente faz na vida tem risco e benefício. Esse é um caso de uma aderência e um arco de corda, e esse aqui foi um casozinho um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o cirurgião, vocês podem observar, ele precisou, não é que ele quis, é que ele precisou abrir toda essa palma da mão para poder ele encontrar o tendão flexor. Porque ele pegou esse paciente de forma tardia, e aí o tendão já tinha encurtado muito.
E ele tinha que encontrar o tendão proximal para puxar, para poder unir no coto distal. E aí ele teve que abrir toda essa face da mão. E quando ele abriu, ele consequentemente rompeu essa polia palmar, que é a polia que mantém esse tendão na palma da mão um pouco mais dorsal. E aí quando o paciente faz a flexão, quando eu estabilizo, ele consegue fazer a flexão dos dedos de uma forma até favorável. Não é completa, mas é favorável. Quando eu solto o dedo dele, ele não consegue fazer a flexão porque ele tem um arco de corda. E aí é uma deficiência mecânica que não tem como a gente corrigir, só de forma cirúrgica. Estou mostrando para vocês algumas complicações, mas já vai chegar uns casos interessantes que teve sucesso, tá? Só para vocês, se vocês observarem alguma dessas complicações, vocês saibam identificar, saibam a maneira de lidar com elas. Em alguns casos clínicos que eu vou passar para vocês, de acordo com a minha experiência. Foi um paciente que sofreu uma lesão de tendão flexor, que ele estava com um copo na mão, isso acontece muito frequente. O paciente às vezes está bebendo e ele está com um copo de vidro na mão e por alguma brincadeira, não sei o que é que acontece, que ele bate o copo na mesa ou quer brindar alguma coisa, aí o copo quebra, geralmente o copo americano quebra na mão e aí rompe o tendão flexor. Esse paciente rompeu dessa maneira, ele teve uma ruptura de flexor superficial de forma completa em zona 2 e de flexor profundo de forma parcial. E aqui eu utilizo um protocolo que a gente desenvolveu, que aí eu começo a mobilizar o paciente ativamente no primeiro dia, primeira semana, no primeiro dia. Primeiro dia depois do operatório, esse paciente operou numa sexta, e ele tive que abrir o consultório no sábado para tratar esse paciente. Se fosse esperar para a segunda, teria 3 dias já, e aí o nosso protocolo não foi feito para tratar com 3 dias. Para a gente utilizar esse protocolo, a gente teve que ter uma conversa, um planejamento durante 3 ou 4 meses com o cirurgião para ver qual a técnica de sutura mais interessante para esse tendão. Então foi realizada uma técnica de Kessley modificado com 4 passadas e com uma sutura travada, que é uma modificaçãozinha que eles fazem para que a sutura não fique correndo ao redor do tendão. E aí deu para a gente fazer esse tipo de mobilização, o paciente teve um resultado interessante. Esse primeiro dia do pós-operatório, e aqui no 25º dia de pós-operatório, o paciente mobilizando o dedo muito bem, tá? Sem nenhuma aderência tendinosa, movimento completo, tudo bonitinho. Vamos ver aqui o resto. Esse é um caso de uma paciente que teve uma aderência tendão flexor, e aí a gente faz esse tipo de órtese para tentar diminuir um pouco essa aderência. Esse tendãozinho colou, ela estava aí com 4 semanas e meia. Para que esse tendão descole, eu preciso que ela exerça uma força um pouquinho maior, fortaleça esse músculo e traga esse músculo para proximal. Então eu faço essa órtese dinâmica, coloco uma haste metálica aqui, ela estava em semiflexão de dedos, e essa ligazinha traz para a extensão e ela fica fazendo força para a flexão. Tá? Uma coisa importante é que quanto maior a aderência do tendão, mais força você pode exercer nele precocemente. Por quê? Porque se ele tiver mais aderência, é porque ele tem mais cicatrização extrínseca. A cicatrização está mais forte, então ele suporta um pouco mais de carga. Essa é uma regra importante que a gente só aprende na prática clínica. Quando você vê um tendão flexor movendo bem bonitinho, sem nenhuma aderência, bem suavemente, está tudo tranquilo, é o momento que você tem que ter mais cuidado. Tá? Vou repetir que isso é importante. Quando você vê um tendão flexor, por exemplo, nesse caso desse paciente aqui, está no primeiro dia de pós-operatório, está movendo, que é uma beleza, está uma maravilha. Chegou aqui no 25º, está movendo, que é uma maravilha. Aí é o paciente, opa, estou bem, posso fazer tudo. É um momento que você tem que ter mais cuidado, porque o tendão está seguro apenas na sutura e na cicatrização intrínseca, que é uma cicatrização um pouquinho mais frágil.
tá? Primeiro Aí dia você de tem que ter pós-operatório. mais cuidado e segurar o paciente mais. Já esse paciente que tem uma aderência, que o dedo não está vindo, você pode exercer um pouco mais de carga, porque tem muita cicatriz, que faz com que o tendão fique mais forte, não deixa com que ele deslize tanto, mas faz com que ele fique mais forte. E aí você pode impor um pouco mais de carga, porque o tendão aguenta mais essa carga. Ok? Esse é um caso interessante de um paciente que teve uma lesão de zona 2 bem semelhante àquela lesão. Aqui a gente viu aquele vídeo no começo da aula em que rompeu tudo. Ele teve a mesma lesão, só que ele rompeu todos os tendões. Aquele outro paciente ainda sobrou o flexor radial do carpo, mas esse paciente teve uma ruptura completa de todos os tendões. Foi esse paciente que eu falei que caiu com um facão que estava com ele na bicicleta e ele rompeu, tá? E aqui ele conseguindo, com acho que 4 meses e meio ou 5 meses de reabilitação, fechar a mão e abrir a mão completamente. Esse paciente também teve uma lesão de nervo, e a gente na aula de nervo vai falar o que é que a gente fez para evitar ou para corrigir a garra dele. Aqui mostra o movimento completo, vocês podem observar uma cicatriz grande, movimento completo de flexão e de extensão de dedos, sem nenhum déficit funcional, tá? Isso se dá por muitos fatores. O cirurgião foi hábil, a biologia do paciente contribuiu muito, formou muita cicatriz intrínseca, pouca extrínseca. A gente pegou o paciente no segundo dia do pós-operatório, conseguiu mobilizar. O paciente era um paciente bastante humilde, do sítio, da zona rural, mas era aquele cara que queria ficar bom. Ele era do interior, se mudou, veio para a casa de uma tia aqui em Maceió e ficou com a gente, vindo todo dia durante 3 meses e meio. Todo dia ele estava lá no consultório. Então era um paciente que queria muito melhorar. Tá? Um paciente jovem, tinha 17 anos, não fumava, não bebia, não tomava muito café. Então, tudo contribuiu para isso, tá? O paciente colaborava muito, fazia muito exercício domiciliar, fazia até mais do que eu pedia. Então, um paciente com esse perfil tem tudo para dar certo. Esse é um outro caso, um paciente com lesão em zona 4, foi aqui a nível do túnel do carpo. Esse paciente também quebrou um copo na mão e aí lesou esses tendões. Ele teve uma ruptura do flexor longo do polegar, flexor profundo e superficial do indicador e do dedo médio. E aqui ele mostrando 3 meses e meio pós-lesão, conseguindo fletir e estender os dedos completamente sem nenhuma deformidade, sem nenhum déficit funcional. Esse é um paciente interessante. É um paciente que não sofreu lesão no tendão flexor, só que ela sofreu uma fratura da falange proximal do dedo mínimo. E depois que ela sofreu essa fratura, ela foi para um outro serviço, ficou 6 meses tratando em outro serviço, o dedo não dobrava. E aí ela chegou para mim, a gente começou a avaliar, viu que existia uma rigidez articular. Eu pensei que era apenas uma rigidez interfalangiana proximal. Tratei a rigidez, muita terapia manual, mobilizei essa articulação para deixar ela bastante livre, só que quando eu consegui o movimento completo de flexão passiva dos dedos, ativamente o dedo não vinha. Eu levava passivamente o dedo, mas ativamente, quando eu solicitava, o dedinho estava travado. Então, o que foi que aconteceu? Ela sofreu uma fratura de falange proximal, foi tratada conservadora com imobilização. O calo formou e o calo colou no tendão flexor. Houve uma aderência do calo ósseo no tendão flexor. Então, quando a gente tratou a rigidez que imobilizou passivamente, quando eu solicitava, não conseguia vir porque o tendão estava colado no osso. E aí teve que ser realizado um procedimento que a gente chama de tenólise, que é a liberação do tendão. Tendão, lise, liberação. Fez a tenólise, liberou esse tendão do osso e aí a paciente conseguiu fletir esse dedo de forma completa em poucas semanas pós-operatória. Acredito que com 3 ou 4 semanas pós-operatória já conseguiu uma flexão excelente. Esse é um outro paciente que eu também utilizei o protocolo da gente. O paciente teve uma lesão em zona 2. Está vendo que aqui está um pouquinho mais inchado, um pouquinho mais elevado. Isso é aderência. Quando você toca nessa região aqui do dedo do paciente, você nota que há uma formação de uma cicatriz, uma bola de cicatriz, e aí você tem que ir quebrando. A gente também utilizou esse protocolo e o paciente tinha uma lesão de zona 2 muito complicada, conseguiu fletir
restauração funcional completa desse dedo, tá? Esse é aquele paciente do vídeo que a gente mostrou anteriormente, aquele vídeo de lesão tendonoflexor, lesão espaguete, tá? Ele sofreu essa lesão e aqui com 6 meses de pós-operatório, a gente conseguiu uma flexão completa e uma extensão quase que completa de todos os dedos. Ele teve também uma lesão de nervo ulnar e mediano, a gente também conseguiu restaurar essa musculatura tenar e hipotenar e conseguiu restaurar a função desse paciente, que é o mais importante, tá? A gente tem que pensar na função, porque função é tudo. Se o paciente fechar e abrir a mão completamente, mas não for funcional, não conseguia apertar um parafuso que ele fazia antes, não conseguia andar de bicicleta, não conseguia abrir a porta de casa, não vai ter nenhuma utilidade essa mão para esse paciente. Então, sempre, pelo menos nós fisioterapeutas, pensamos em uma funcionalidade um pouquinho mais na frente do processo de reabilitação. Os terapeutas ocupacionais têm essa visão mais precoce, que é excelente. A gente pensa um pouquinho mais na frente porque a gente tende a pensar que primeiro a gente tem que restaurar movimento articular, deslizamento de tecidos, tem que restaurar toda aquela estrutura que permita a função. Os terapeutas ocupacionais têm uma formação diferente, que isso é o que é mais maravilhoso na união dos dois, porque você pega o que tem de melhor de um precocemente e o que tem de melhor de outro, quando você trabalha conjunto, isso é perfeito. Geralmente no final dessas sessões, no final do meio a final do tratamento, geralmente mando para um terapeuta ocupacional para que ele realize esse trabalho funcional mais com maior propriedade, porque eu não tenho tanta propriedade em trabalhar funcionalmente esses pacientes. O terapeuta ocupacional tem uma bagagem muito maior de fazer isso com muito mais propriedade. Eu acho que vai ser mais benéfico para o paciente, tá? Vontade. Então eu acho que de tendão flexor é basicamente isso. Tentei passar para vocês o que é que existe na literatura, o protocolo mais seguro e um pouquinho da minha experiência. Queria saber as dúvidas de vocês. O que é que vocês têm de dúvida? Está aberta a perguntas. Pois não. Essa aderência superficial, você colocou aqui uma ótica dinâmica, certo? Um pouco de resistência. Isso. Para facilitar também a busca dessa aderência superficial. Isso. Isso. A gente coloca essa órtese para a gente facilitar o deslizamento do tendão. Porque assim, foi uma excelente pergunta. Quando o paciente está com a mão livre, ele não consegue exercer tanta força na interfalangiana proximal, principalmente quando ele tem uma aderência. A gente pede para ele fechar a mão e ele leva muito com a meta. Quando ele já traz a meta primeiro, a gente perde muito esse torque de interfalangiana proximal. Então, nessa órtese, ele bloqueia em extensão e ele deixa livre a interfalangiana proximal. Quando a gente exerce uma carga em qualquer articulação da gente, fica mais fácil de nosso cérebro perceber essa carga e impor uma resistência nessa carga, mais do que quando está livre. Então, nesse paciente, colocou com esse intuito. Primeiro, de fortalecer essa musculatura que estava paradinha sem agir muito e também não estava puxando esse tendão. Segundo, de liberar essa aderência, ou pelo menos alongar essa aderência. Isso só pode ser feito no paciente que tem muita aderência na quarta semana e meia. Antes disso, não. Mas observa o resultado bom de liberação? Melhor. Isso, melhora bastante. Melhora bastante. Nem sempre a gente consegue quebrar todas as aderências, mas que melhora, deixa assim. Quando a gente não consegue quebrar as aderências, a gente alonga, porque assim, nem sempre a gente consegue quebrar, a gente quebra mais durante as massagens no período precoce, inicial. Lá no período... depois que ela já está começando a amadurecer, já está mais madura, a gente consegue até alongar esse exercício para permitir o movimento. Quebrar é um pouquinho mais difícil mais tardiamente. Aí seria o objetivo da funcionalidade,
E a aderência praticamente. Exatamente. Melhorar o movimento articular e, consequentemente, melhorar a funcionalidade, porque a aderência vai estar lá. Ela vai limitar tanto a flexão como a extensão. Também, tanto a flexão como a extensão. Às vezes ela limita só a flexão ativa. Nesse paciente estava limitando os dois, tá? Porque o tendão ficou, o cirurgião teve que tirar um pouco de conteúdo do tendão um pouquinho a mais. Então o tendão já ficou mais curto por natureza. A gente também não poderia tentar estender completamente. Por quê? Quando você estiver tratando esse tipo de paciente, vocês vão observar que quando a gente ganha muita flexão, geralmente a gente perde extensão. Quando a gente ganha extensão, a gente perde flexão. Exatamente. Perfeito. A extensão não é. A gente pensando na estética, precisa dos dois, mas a flexão é muito mais funcional que a extensão, assim, completa. Perfeito. A extensão parcial. Perfeitamente colocado. Todo mundo escutou, gente? Perfeitamente colocado, tá? Eu vou repetir. Teu nome, desculpa. Ana Paula. A Ana Paula colocou uma coisa com muita propriedade em falar de função. Mão é função. Então, às vezes, o paciente tem um pouco de incômodo estético porque o dedo está um pouquinho dobrado, não estica completamente. E aí pede para a gente esticar e a gente tem que falar exatamente o que a Ana Paula falou. A funcionalidade é mais importante. É melhor que você tenha um déficit de extensão, não consiga estender completamente, mas para fazer a pinça e a apreensão você consiga, do que você estar com o dedinho esticado e eu solicito a flexão e você não consegue. Então, se ficar algum déficit, é melhor ficar um déficit de extensão do que de flexão, tá? Porque funcionalmente um déficit de extensão de 30 graus, se ele não for um ginasta olímpico que precise fazer aquele pulo e colocar a mão estirada no chão para fazer aquele rodopio, isso não vai influenciar muita coisa, tá? Pois não, claro. Geralmente os ortopedistas, eles temem muito o fisioterapeuta por medo de relesionar ou interromper o ligamento e fazer o processo cirúrgico. Perfeito. Aí foi bem explicado aí que em alguns casos, às vezes acontece de mesmo você fazendo um tratamento, por exemplo, essa mobilização ativa, mas você explicando que corre esse risco de romper. Isso. Aí, observando o perfil do paciente, a gente sabe se dá para fazer ativo ou não. Muito Você bem faz colocado. Em casa, faz um consultório ativo, seguro, em casa ele vai fazer a mesma coisa, não com seguro, né? Perfeitamente. Você pode fazer esse mix, que é o que o nosso protocolo propõe. A gente faz... Mas a minha pergunta Vá lá. o que os cirurgiões ficam inseguros com a gente é essa ruptura do tendão. Okay. Certo. Só que um pós-operatório tardio, ele chega para a reabilitação depois de 30 dias, ele já está com a aderência formada, limitação. Certo. Não tem risco de romper tendão. Ok. Porém, ele pode vir a fazer a cirurgia por causa dessa aderência. Exatamente. Não ficar funcional. Exatamente. Mas ficando funcional e dependendo da habilidade dele, a gente pode discutir com o médico se é necessário fazer essa cirurgia novamente. Isso, a liberação. Ou sempre é necessário, depois já estando... Não, nem sempre é necessário. Se você tiver um resultado bom, por exemplo, se o paciente conseguir tocar ou chegar próximo da palma da mão, dependendo da atividade dele, às vezes é funcional para ele, ele não precisa fazer outra cirurgia, dependendo de muito da atividade que ele elabora. Na minha prática, eles chegam com 3 meses. Primeiro, rompeu o tendão. Segundo, aí tem que refazer. Isso. Parece que os médicos já vai ter que refazer daqui a alguns dias, sabe? Ou então com a tal de órtese já na cabeça, que tem que estar com a órtese. Então, isso tudo é que a gente foi bem explicar, essa questão de órtese. Porque às vezes a órtese é bom e às vezes não é. Exatamente, dependendo de cada paciente. É muito importante isso, gente. Quando o paciente já chega com 30 dias de pós-operatório para a gente, ali o tendão já está aderido, você pode ter certeza que já está aderido, tá? E alguns cirurgiões, infelizmente, não aqui no estado, mas alguns cirurgiões de fora, eles já falam para o paciente que o paciente vai fazer 2 cirurgias. Eles dizem, eu vou fazer uma agora e depois a gente vai fazer uma para liberar, mas... Às vezes, quando é um atendimento de emergência, né? Eles já chegam com essa visão de todo cuidado. Isso. Uma coisa é certa, se não mobilizar precocemente e de maneira correta, ele vai aderir. Se mobilizar precocemente de maneira correta, ele pode aderir. Se mobilizar ativamente de maneira correta, ele pode romper, mas a taxa é pequena.
Se mobilizar de maneira correta, tudo for direitinho, o cirurgião colaborar, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional colaborar, o paciente também, pode ser que ele não precise de nenhum procedimento cirúrgico mais. E isso, no nosso protocolo, acontece em torno de 70%. Tivemos algumas rupturas, é claro, todo mundo tem. Mas a taxa de sucesso é muito maior, tá? O que mais? Pode falar. Certo, perfeito. Teu nome? Gesimiel. Perfeito, Gesimiel. Principalmente naqueles casos que a gente começa a mobilizar muito, bem precocemente, esse paciente tem que estar muito bem medicado, tá? Tem que estar com analgésico e anti-inflamatório por período bem curto, para não atrapalhar a cicatrização do tendão. E aí, com um analgésico relativamente potente, o paciente, claro, que vai sentir dor quando a gente mobilizar, mas vai ser uma dor controlável, em torno de 4, 5 lá na escala, tá? E não tem como fazer, eu vou explicar como é que faz, mas é difícil você fazer todo esse protocolo de mobilização ativa sem dor, porque o paciente foi operado há 1 dia, 2 dias, 3 dias atrás, a gente está mexendo lá na cirurgia. Então, a dor, ela faz parte dessa fase inicial. Você tem que educar o paciente de que é uma dor momentânea e que vai doer agora para que ele consiga recuperar lá na frente. Em alguns casos, eu já peguei, por exemplo, um paciente em que o cirurgião, que a gente estava testando um protocolo, na verdade a gente estava em fase embrionária e testando um protocolo de mobilização ativa, e o cirurgião deixou um equipozinho aqui, deixou uma entrada de um equipozinho para que a gente possa fazer a injeção de anestésico durante o procedimento de reabilitação. Então ele chegava ao consultório, uma colega fazia a injeção de anestésico, o paciente ficava anestesiado, depois de 30 minutos a gente começava a terapia. A gente desistiu de fazer isso porque isso se tornou bastante perigoso no sentido de a gente perder esse limiar e esse feedback do paciente. Porque o paciente começa a sentir muita dor é porque talvez a gente esteja exagerando. Então, quando a gente faz essa anestesia, a gente perde muito esse feedback. Então, foi uma tentativa que a gente decidiu descontinuar por essa razão, tá? Então, a gente se sentiu mais seguro, mais interessante se a gente conseguisse mobilizar de forma ativa ou passiva, respeitando o limiar de dor do paciente, tá? Outra coisa é que o paciente, geralmente, ele, quando vê a ferida e vê sangrando, ele tem muito medo. E a gente tem que orientar o paciente que isso é normal, de que a gente tem experiência, tem treinamento para isso, que ele não precisa se preocupar. E a gente tem que fazer isso antes das coisas acontecerem. Por exemplo, a ruptura, a gente tem que falar isso antes da ruptura acontecer. A gente tem que falar que pode sangrar e vai provavelmente sangrar antes do sangramento acontecer. Porque quando acontecer, o paciente já sabe que isso era esperado. Se a gente fala depois, ele pode entender como que foi uma desculpa, tá? E aí não fica muito legal. Então, na primeira sessão é muita conversa. Na primeira sessão tendo um flexor, eu geralmente demoro 1h30, conversando, orientando, retirando todas as dúvidas antes de tocar na mão do paciente. Nem todo serviço nos dão essa oportunidade, infelizmente. Mas se você, na primeira sessão, tiver a oportunidade, se tiver só 25 minutos, aproveite esses 25 minutos para orientar o paciente, conversar, retirar as dúvidas e passar um exercício de mobilização passiva. Tá? Se não tiver tempo de trocar curativo, não troca, mas passa o exercício e orienta o paciente com relação à lesão dele. Eu sei que tem mais dúvidas aí, pode vir, vamos lá. No protocolo que você viu de mobilização ativa, eu posso adiantar aquela mobilização do Duran modificado? Você fala da mobilização de punho, qual você está se referindo? Não, esse protocolo da lesão do tendão, Isso que a gente escreveu. Você pode fazer na técnica isso, a mobilização ativa. Tá. No primeiro dia, no pós-cirúrgico. Nessa daí que a gente utiliza a mobilização ativa no primeiro dia pós-cirúrgico. Só que antes disso a gente prepara a articulação da mesma forma do Duran.
Da mesma forma que a gente mobiliza passivamente e faz o Duran, na nossa técnica a gente só adiciona um movimento ativo. Então a gente faz igual o Duran faz, só que na primeira sessão a gente pede um movimento ativo do dedo, sempre respeitando, claro, o fio de sutura, qual foi utilizado. A gente só faz naquela utiliza o Kessler modificado com 4 passadas. Primeiramente a gente começou a utilizar alguns cones. Como que eram esses cones? A gente decidiu que a gente deveria fazer alguma mobilização ativa, porque a sutura permitia esse tipo de mobilização, mas quanto de mobilização a gente teria que fazer? Então a gente começou a utilizar alguns cones, nas primeiras semanas um cone largo, em que o paciente via e tocava no cone e voltava. À medida que as semanas, os dias iam passando, a gente iria diminuindo a circunferência desse cone e permitindo um pouco mais de flexão de dedos. Só que a gente viu que nem sempre isso funcionava com todos os pacientes. O paciente perdia o cone, o paciente às vezes não usava o cone porque não era cômodo para ele, e aí a gente utilizou a técnica de dedos, que aí é uma técnica até criada por um outro autor, que é o Belfast, que é o protocolo de Belfast, em que ele utiliza primeiramente 3 dedos, o paciente coloca 3 dedos na palma da mão e ele faz a flexão até tocar nesse indicador. Ao longo das semanas ele vai retirando os dedos e vai permitindo um pouco mais de flexão, até que ele chegue com um dedo só. Então a gente fez um mix desses 2 protocolos para que a gente conseguisse chegar onde a gente queria. Eu tenho o protocolo está sob revisão em uma revista, mas eu posso mandar para vocês, eu vou colocar no grupo, para vocês dar uma olhada. Tem algumas outras modificações que a gente fez também, por exemplo, o Coban. O Coban, ele geralmente é enfaixado no dedo inteiro. Isso é bom porque diminui o edema, mas ele tem um ponto negativo, porque isso aumenta a resistência durante a flexão ativa. Durante a flexão passiva, perfeito, não tem problema nenhum, porque o paciente não vai estar estressando o tendão, mas durante a flexão ativa, essa tensãozinha que gera na superfície dorsal e o volume na superfície volar faz com que haja que o paciente exerça mais carga nesse tendão flexor para fletir. Então, o Coban, na nossa técnica, a gente liberou as articulações. A gente fez o Coban nessa região da falange proximal, na falange média e na pontinha da distal. Quando ele flete, as articulações estão livres, não tem nenhuma resistência dorsal, nenhum volume volar. E aí o paciente consegue mobilizar sem tanta força. Uma outra modificação que a gente fez foi que a gente começa a estimulação, começa a corrente russa já na 4ª semana, se o paciente tiver um pouquinho de aderência. Se ele não tiver aderência, a gente começa a estimulação na 5ª ou 6ª semana. O que é isso? Quando o paciente tem um pouco de aderência, como aquela paciente da órtese, a gente sabe que a aderência está forte, a gente precisa puxar esse tendão proximamente de qualquer forma. Então, coloca a estimulação aqui, ele vai puxando o tendão para dobrar. Essa é a maneira antiga de se fazer. A gente descobriu, com a nossa experiência, que uma maneira mais eficaz é colocar os dedos em flexão total, enfaixar a mão e colocar a estimulação. Por quê? Porque quando a gente deixa a mão estendida e faz a estimulação, ele tem que vencer a força da articulação, a força do tendão, para poder chegar na forçazinha lá da aderência, dependendo do local da aderência. Quando a gente deixa os dedos fletidos, a gente deixa o tendão nessa parte distal frouxa. Essa força do tendão não vai mais ser direcionada para fletir dedos, porque os dedos já estão fletidos. Ela vai se concentrar no local de aderência. Então o tendão vai estar preso só na aderência, porque os dedos estão totalmente fletidos, e ele vai começar a puxar a aderência e liberar a aderência. Então essa foi uma modificação. A gente fecha a mão do paciente, enrola, coloca a estimulação, e ela fica puxando somente a aderência, tá? Se tiver muita aderência, 4 semanas e meia. Se não tiver aderência, às vezes você não precisa nem utilizar, ou utiliza mais para frente. Uma outra modificação que a gente fez é que a gente, por exemplo, no dedo indicador, a gente não imobiliza os outros dedos. Isso é um pouquinho criticado na literatura, mas a gente tem um fundamento anatômico para isso. Vocês lembram quando o cirurgião pegou lá, que abriu aquele punho daquele paciente, que ele puxou a massa dos flexores profundos?
Veio esses 3, não foi? Mas esse aqui ficou paradinho, vocês lembram? Então, se eu tenho uma lesão nesse dedo, os tendões flexores superficiais são isolados. O flexor superficial desse não tem nada a ver com esse, nada a ver com esse, nada a ver com esse. Aí ele teve uma lesão no flexor superficial e profundo do dedo indicador. Se eu sei que os flexores profundos do indicador são separados dos outros dedos, para que eu imobilizar a mão completamente? Então, quando o paciente tem lesão do indicador, flexor profundo ou superficial, qualquer um, eu só imobilizo o indicador, deixo os outros dedos livres. Tá? Isso pode gerar um pouco de tensão na sutura, porque em algumas vezes há uma comunicação entre um tendão flexor do indicador com os outros dedos proximal. Mas essa é uma tensão benéfica para o tendão, porque é uma tensão pequena. E uma tensão pequena no tendão flexor, ele acelera o reparo, ao invés de denegrir o reparo, ao invés de prejudicar o reparo. Esse é um fundamento das técnicas de imobilização ativa. Quando você colocar algum estresse pequeno, que não é capaz de formar gap no reparo, ele estimula a cicatrização. Então, é um outro fundamento que a gente utiliza no nosso protocolo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que tem mais umas 2 modificações que eu não estou me recordando, mas eu vou colocar o artigo para vocês. No grupo, pode falar. Tem mais? Respondi sua dúvida? Perfeito. Algo mais? Técnicas de eletrotermofototerapia, a gente pode utilizar, por exemplo, laser. Pode utilizar microcorrente ao redor da cicatrização, porque vai facilitar. Mas nada de colocar ultrassom. Tá? Ultrassom vai colocar um gelzinho ali em cima, vai levar contaminação para a ferida e é complicado. Alguns falam que pode colocar papel filmezinho por cima para proteger esse reparo, para proteger a cicatriz, mas eu não acho interessante. Não tem muita evidência de efeito do ultrassom no reparo tendinoso, é muito controverso. Acho que não vale a pena. Acho que vale mais a pena a gente concentrar nas mobilizações do que nas eletrotermofototerapias, que o que o paciente precisa é deixar que esse tendão corra livremente, não precisa tanto da gente estar pensando em cicatriz de pele. Pode falar. O que a gente poderia indicar para eles em casa, além dos exercícios ativos, eu estou falando já na fase certo. Para diminuir ou tentar mobilizar mais essa aderência, porque eu noto o seguinte, o que mais é complicado para a gente como fisioterapeuta é justamente diminuir o máximo essa aderência, ou então tentar ganhar uma função mesmo com essa aderência. O que ele pode fazer, que ele possa fazer em casa? Ok, vamos pensar em uma fase que já é permitido o fortalecimento, em 8 semanas, 2 meses. 1 mês a gente não pode fortalecer nem alongar ainda, mas com 2 meses a gente pode pedir para o paciente fazer massinha. Sabe aquelas massinhas de modelar? Elas são interessantes para o paciente fazer a flexão. Eu não gosto muito de bolinha. Por que não gosto muito de bolinha? A bolinha ela vai limitar a amplitude de movimento que o paciente consegue fazer. Ela tem uma bolinha desse tamanho, ele vem aqui, ele aperta a bolinha, mas daqui ele não passa. Então eu estou dificultando a excursão final do tendão. E uma massinha, ela permite que você faça a flexão completa desses dedos, tá? Uma massinha, existem algumas massinhas terapêuticas que são caras, em torno de 80, 150 reais. Vocês não precisam disso. Eu utilizo uma massinha chamada Pula-Pula, pode anotar aí. Vocês conhecem a massinha Pula-Pula? Ela tem um material que é feito meio que de isopor. Então ela nem mela muito e ela é ótima, ela permite que você gradue a força, a resistência dela. Se você colocar muita água, ela fica molinha para os períodos mais iniciais. Se você deixar ela um pouquinho fora, você coloca a água, deixa ela um pouquinho fora, ela descansar um pouquinho, ela vai ficando um pouquinho mais dura. Então, à medida que o paciente for amadurecendo na cicatrização, a gente vai deixando a massinha mais dura e permite que ele faça essa flexão com mais força. Um outro exercício interessante é o exercício de bloqueio tendinoso, que é em que você faz como se fosse aquele teste, aquela avaliação do tendão flexor. Você bloqueia a interfalangiana proximal e realiza só. Você bloqueia a falange proximal e realiza só a flexão da interfalangiana proximal. Você bloqueia a interfalangiana proximal e solicita só a flexão da interfalangiana distal. Esse exercício ele pode ser feito.
aquele skin gel. Para cicatriz? Para manter em casa, usando, eu acho que é mais nesse intuito, como da bandagem, né? Isso. Como fosse uma bandagem funcional e ali se hidratando. Isso. A gente utiliza também algumas técnicas para reduzir o índice de cicatriz hipertrófica e de queloide, que são as placas de silicone. Não sei se vocês já viram falar, umas placas que os cirurgiões plásticos indicam para os pacientes utilizar. Você compra nessas casas de material médico uma placazinha de silicone, você coloca em cima da cicatriz e você faz um enfaixamento. Isso vai fazer com que reduza a incidência de cicatriz hipertrófica e queloide, porque ela vai nutrir a camada córnea da pele, a camadazinha superficial da pele. Nutrindo essa camada córnea, a pele fica muito mais hidratada e tem um menor índice dessas deformidades cicatriciais. A gente utiliza também, mas a gente utiliza mais no punho, nas zonas 4 e 5 do que nos dedos, porque nos dedos é um pouquinho mais complicado, que a gente toda hora está fazendo a flexão, mas no punho sim. Certo? Como eu estava falando antes, os exercícios de bloqueios, eles devem ser feitos só ali na 4ª semana para frente, porque quando você bloqueia uma articulação, você está impondo uma maior resistência ao tendão. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tem que sempre pensar na quantidade de cicatriz que tem. Se tiver bastante aderido, você pode ser mais agressivo. Se estiver mobilizando bem, você tem um pouquinho mais de cuidado e pisa mais no freio.